Domingo passado a gente iniciou esse tema falando sobre coragem e foi o subtema Vencendo Desafios. A gente usou uma figura, um personagem que foi Josué, que recebeu assim uma missão muito grande, porque ele sucedeu Moisés, que foi o que tirou o povo do Egito, que foi dirigido por Deus para tirar o povo do Egito. Então agora Josué, ele recebe essa missão de terminar aquilo que Moisés estava fazendo. O interessante é que Deus deu a terra prometida, mas após essa conquista, eles iriam enfrentar vários desafios. Então Josué foi aquele que conduziu o povo e ensinou o povo que eles não estariam livres dos desafios, teriam que atravessar o Jordão, teriam que fazer várias coisas para alcançar a terra prometida. E hoje nós vamos continuar falando sobre coragem, só que o nosso subtema hoje é medo e fuga. E é pertinente pelo tempo que a gente está vivendo, e eu quero começar contando uma história interessante, que está lá no livro de Reis, que fala de Eliseu, um homem que conhecia Deus, um homem que era temente a Deus, que tinha várias experiências com Deus, e chega uma hora, um ponto da vida de Eliseu, que Eliseu estava tão conectado, estava tão íntimo com Deus, que ele tem uma revelação de que o rei da Síria estava montando emboscada para pegar o povo de Israel. Então Deus falava com Eliseu, Eliseu ouvia a voz de Deus, ia lá no povo de Israel, avisava o povo de Israel dava a volta, fugia da emboscada e estava tudo certo. Isso aconteceu várias vezes, repetidas vezes. Chegou um ponto que o rei da Síria falou assim: mas o que está acontecendo? Tem um traidor aqui no nosso meio, tem alguém aqui no nosso meio que está nos traindo, tem um soldado, alguém aqui está nos traindo. E levanta um homem lá no meio do povo da Síria e fala assim: não, é que lá no acampamento do povo de Israel tem um homem que consegue ouvir Deus até no meio da turbulência, em tempos difíceis, na hora do medo ele consegue ouvir Deus. O rei da Síria ficou com o coração tão perturbado que ele lança uma palavra, e a palavra que ele lançou foi a seguinte: então tá, o problema agora não é com Israel, é com esse cara. Vamos pegar esse cara primeiro, se a gente pegar esse tal de Eliseu, a gente consegue pegar Israel. E aí o rei da Síria monta uma emboscada para Eliseu. Eliseu era um profeta, e todo profeta andava com um moço do lado, com um rapaz. Para quê? Para esse rapaz ir aprendendo a como ter um relacionamento com Deus, provavelmente para esse homem suceder ele naquilo que era tradição como profeta. Então Eliseu andava com esse homem, e ele sai de uma cidade e entra em outra cidade, Eliseu e esse moço, esse rapaz. E eles entram na cidade, entram para uma casa e vai dormir. No outro dia pela manhã acontece algo inusitado. O rei da Síria descobre onde eles estavam. O rei da Síria monta uma emboscada, cerca a cidade agora para pegar Eliseu, que era o homem que estava ouvindo Deus e falando para o povo de Israel das emboscadas. O interessante é que quando foi dando pela madrugada, o moço de Eliseu, que andava com Eliseu, levanta, e quando ele abre a porta, que ele olha para fora da casa, estava tudo cercado, cheio de soldados da Síria, lotado de soldados da Síria para pegar Eliseu, para pegar o menino. Só que aí o menino ficou com medo. A Bíblia fala que o coração dele teve medo, ele ficou espantado. Por quê? Porque ele viu aquilo que aparentemente podia matar, podia acabar com a vida deles, que eram os soldados. Ele corre para dentro da casa e grita Eliseu. E quando ele grita Eliseu, a Bíblia fala que o homem que teme a Deus, ele é manso, ele não teme de más notícias, o coração dele é calmo, ele não se atemoriza das más notícias, ele é confiante no Senhor. Eliseu era um desses que estava dormindo. O menino acorda Eliseu sai lá para fora, e quando Eliseu olha aquela situação, Eliseu ficou tranquilo. Eu fico imaginando a cena, o menino olhando para Eliseu e vendo que Eliseu estava tranquilo, e o menino apavorado, Eliseu tranquilo, olhando tudo cercado. Eliseu faz uma oração, e é essa oração que eu quero fazer aqui essa noite, para você que está na sua casa nos assistindo, para quem está aqui, quem faz parte da equipe que está aqui junto com a gente. Eliseu olhou para o menino e falou assim: fica tranquilo, está tudo certo, eu vou fazer uma oração. E a oração que Eliseu fez foi a seguinte: Senhor,
abra os olhos dele para que ele veja. Olha que oração simples. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Para enfrentar o medo, muitas vezes nós vamos precisar ver. Por quê? Os nossos olhos são limitados naquilo que é aparente, naquilo que a gente consegue enxergar. E para enfrentar o medo, muitas vezes nós temos que depositar a confiança num Deus invisível, que faz das coisas invisíveis se materializar. Porque agora Eliseu está olhando e tem um exército realmente gigantesco da Assíria. O menino está olhando e tem realmente um exército gigantesco da Assíria. Mas quando Eliseu faz a oração e que os olhos do menino espirituais se abrem, meus irmãos, vocês não têm noção do que aconteceu. O menino ficou espantado, porque o menino viu que tinha um exército da Assíria, mas atrás do exército da Assíria tinha anjo, carruagem de fogo, soldado de Deus para proteger. E Eliseu falou assim: ó, não tenha medo. Por quê? Porque é maior o que está conosco do que aquilo que está contra nós. Maior é o que está do nosso lado. Não tem como, a gente não vai ser livre do medo. O que aconteceu com Josué lá? Os desafios permaneceram depois da terra prometida. As pressões, as situações de risco permaneceu. Mas o que fez a diferença? Era que o povo era corajoso. O povo tinha coragem para enfrentar os desafios. O povo tinha ânimo para enfrentar os desafios. E como nós vamos falar de medo aqui agora, eu separei algumas coisas psicológicas para a gente entender um pouco do medo. Eu até fiz uma anotação e depois a gente vai passar isso para a palavra de Deus, porque o medo é algo muito complexo de se falar, por causa da singularidade e peculiaridade de cada um, as emoções de cada um sofre de um jeito, cada um apresenta de um jeito aquilo que são as perspectivas em relação ao medo. Por quê? Por causa da fisiologia, fisiológico. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo da assombração. E nós estamos vivendo um tempo agora onde o povo está praticamente o quê? Com medo. Por quê? Por causa das informações que a gente recebe. Então nós estamos rodeados de tantas informações incoerentes que aparentemente parecem ser verdades. Por elas ser bem parecidas com a verdade, ao ouvi-las e ao encontrá-las, o nosso coração fica o quê? Preocupado. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação onde nós não temos mais o controle. Então nós estamos enfrentando uma situação invisível que ninguém sabe como fazer, ninguém sabe como lidar. A gente ouve especulação tanto da parte boa quanto da parte ruim. Só que aí nós enfrentamos um problema no Brasil, que é a respeito da mídia. Derramou aqui, depois alguém pega só a respeito da mídia. O que isso quer dizer? Que a maioria das informações que chega até nós, provavelmente, são mentiras. A gente já não sabe mais em que acreditar. Então o medo tem tomado conta do nosso coração. E eu coloquei aqui uma pesquisa feita em 2006. Ela fala o seguinte: o medo se apresenta em escalas até a sua inativação, ou seja, ela vai paulatinamente tomando uma proporção até que o indivíduo tenha os seus sentimentos, as suas emoções estabilizadas, dividindo-se em 6 fases. Então o medo às vezes ele é dividido em 6 fases. E eu achei interessante quando esse psiquiatra fez essa pesquisa. Essas 6 fases são muito interessantes, porque o medo no aspecto geral, em nem todas as suas fases ele é ruim. Porque o medo ele serve de alerta, o medo serve para nos proteger de algumas coisas. Porque se a gente não tivesse medo, provavelmente a gente faria coisas que a gente não teria condição de arcar com as consequências depois. Então o medo em algumas partes são boas. E aí ele pega e fala o seguinte: o primeiro passo do medo é a prudência. Quando a gente sofre alguma coisa, ouve alguma coisa que nos assusta, que mexe com aquilo que é o normal, que vai nos tirar daquilo que é o normal, opa, peraí, a anteninha da prudência já ativa. Por quê? Porque o nosso coração ficou com medo. Segunda, a cautela. A gente fica prudente, depois a gente toma medidas cautelares. Por quê? Porque a gente sabe
do risco que a gente está o quê? Correndo. Então essa parte é boa. Porque o medo nos fez ficar o quê? Prudentes, nos fez ficar cauteloso. A terceira parte, ele nos alarma. Então isso é um sinal muito bom, porque ele não vai nos deixar fazer aquilo, ou vai nos proteger daquilo que vai acontecer com a gente. Então essa fase do medo, ela é muito boa. Por quê? Porque ela é um sinal que vai despertar em nós algo que provavelmente a gente não seria despertado se não tivesse passado por uma situação de medo. Então essa parte é boa do medo. Agora, após essas três partes, o medo começa a ficar complicado, porque ele começa a gerar em nós insegurança, ele começa a gerar em nós ansiedade, ele nos faz ficar às vezes preocupado com coisas que nunca vão acontecer na nossa vida. O medo. Terceira parte, alarme. A quarta parte, ela é muito ruim. Por quê? Porque ela gera ansiedade. A gente recebe uma informação, acontece alguma coisa onde a gente fica com medo, o nosso coração fica o quê? Ansioso. Aí isso é muito ruim, porque a ansiedade em si, ela também tem suas qualidades. A ansiedade, quando ela é em picos na nossa vida, isso é muito bom. Por quê? Porque quando nós recebemos picos de ansiedade durante o dia, isso nos faz cumprir o nosso propósito, nos faz cumprir a agenda, nos faz chegar no final do dia com a nossa meta muitas vezes cumprida. Porque nós recebemos picos de ansiedade, isso é bom. A ansiedade se torna ruim na nossa vida quando ela é intensa. Por quê? Porque quando ela é intensa, ela começa a gerar pavor no nosso coração, ela começa a gerar medo. Aí entra o desespero. A quarta parte, ansiedade. A quinta parte, o pânico e o medo intenso, que foi causado pela ansiedade. E agora essa ansiedade, ela passou a virar o quê? Um medo no nosso coração. E o medo no nosso coração, ele nos faz muitas vezes não ver além daquilo que a gente está olhando. O que o menino aconteceu de Eliseu? O menino estava olhando e estava vendo o quê? Um exército de inimigo. Mas o que tinha por trás? Um exército maior do que o exército dos inimigos. Mas o que não deixou o menino ver aquilo? O medo. Então o medo nos cega. O medo é algo que sendo esse medo pós-ansiedade, ele passa a virar pânico, ele passa a ser intenso, ele começa a ficar ruim na nossa vida. Porque a gente deixa de ver aquilo que são as saídas. A gente consegue enxergar o problema, a gente não consegue ver a saída. A sexta parte que eu coloquei aqui foi o terror e o medo intensíssimo que tem acontecido no coração de muitas pessoas. O medo tem paralisado as pessoas. O medo tem acabado com a vida das pessoas. A gente olha para a trajetória bíblica, a gente vê lá atrás, a gente vê que vários homens da Bíblia tiveram medo. O medo vem acompanhando a sociedade, o medo vem acompanhando o mundo. Não tem como a gente não ter medo. Isso às vezes pode até ser um mecanismo de defesa muito bom para nós. Só que chega uma hora que ele passa a ser um terror. É o que está acontecendo nas casas de muitas pessoas. Por não entender o que está acontecendo, o coração entra em conflito. Aquilo que é desconhecido gera medo. Tanto aquilo que é desconhecido, quanto aquilo que é novidade. Porque agora nós estamos enfrentando isso. Nós estamos enfrentando o desconhecido e vamos ter que apresentar e aprender uma novidade de vida. Porque nada mais é igual era. Muitas pessoas agora estão pensando o quê? Fora da caixa para sobreviver. É quase que aquela visão de Platão, quando ele escreve lá na República, a alegoria da caverna. O cara está lá, só tem uma visão, a única visão que ele tem é sombras. Só que quando ele sai da caverna, ele vê um mundo diferente. Então essa é a hora, é o que nós temos que fazer. Nós vamos ter que começar a enxergar um mundo diferente. Por quê? Porque isso vai gerar em nós agora perspectiva de vida. Vai nos fazer conseguir ter um futuro melhor. É o que a palavra de Deus está falando. Aí, o resto da pesquisa. Depois nós vamos pular para a palavra de Deus.
O medo é uma alteração das emoções e dos sentimentos. Também é fundamental na autopreservação. Já imaginou se não tivéssemos medo? O que seríamos capazes de fazer se a gente não tivesse medo? E agora, hoje pela manhã, quando eu estava preparando, refazendo essa mensagem, eu estava lembrando da minha trajetória antes de Cristo, antes de conhecer Cristo, aquele envolvimento com o tráfico, aquela loucura. E aí eu fico vendo as situações que eu vivo hoje e que antes eu vivia e que assim não passava um pingo de medo no meu coração, e hoje parece que o meu coração fica apavorado. Então eu fico vendo tanto que o medo nos livra de alguns riscos. Por não ter medo lá atrás, eu passei por situações onde, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque não tinha medo, enfrentava qualquer coisa, não estava nem aí com nada. Só que o tempo vai passando, Deus, Ele vai mudando as características da pessoa. Ao conhecer Deus, Ele vai nos mostrando coisas peculiares que são intrínsecas de cada um, é singular, é de cada um. Deus vai mostrando a nossa fragilidade naquilo que são os aspectos de dificuldade de cada um, e Ele vai potencializando aquilo. Então, uma das características que eu não tinha era medo. Então o que é que Ele fez? Me colocou medroso. E eu falo assim, ué, não é possível. Mas esse medo que Ele colocou em mim, me fez mudar, me fez melhorar. Por quê? Porque Ele sabe da peculiaridade de cada um. Tem um psiquiatra, ele lançou junto com essa pesquisa em 2006, ele falou o seguinte: o medo não é uma emoção patológica, mas é algo universal dos animais superiores e do homem. O medo é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência, invalidez, crescentes, ante a impressão eminente do que sucederá, algo que queríamos evitar, e que progressivamente nos consideramos menos capazes de fazer. Olha só isso, o que ele está falando. Que muitas vezes o medo gera uma angústia em nós, por causa de algo que nós somos incapazes de controlar. Não tem como. O medo muitas vezes nos reduz a alguém que não tem controle da situação. Por que eu estou falando isso aqui? Porque agora vai entrar a intervenção do alto, vai entrar a intervenção divina. Por quê? Porque nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, o medo, ele pode nos sufocar a ponto de nos matar. Mas em Deus isso muda. Em Deus é tudo mudado, porque agora Deus, Ele coloca um espírito no homem de fortaleza, capaz de suportar coisas impressionantes. Ele coloca no homem um espírito que dá paciência, prudência, e tira a ansiedade do homem em situações de risco, em situações aonde esse psiquiatra está falando aqui, que acontece na nossa vida diária, que nos pega de surpresa. O medo muitas vezes, ele pode ser gerado igual a gente viu, paulatinamente, mas o medo pode nos pegar de surpresa. Que jeito? Informações, más notícias do dia, situações que acontecem no nosso dia, que vem e que acaba, nos pressiona, nos fadiga e nos leva muitas vezes ao delírio. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos com que o medo tome conta do nosso coração, sem depositar esse medo e sem jogar ele nas mãos de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Gênesis 9 fala o seguinte: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então a gente vê que o primeiro homem teve medo. Por que ele teve medo? Por que o homem teve medo de Deus? Se ele vivia o tempo inteiro tendo relacionamento com Deus, dava no final do dia, Deus estava lá, Deus conversava com esse homem, e agora de repente Deus vem caminhando. Aqui Adão está falando que ouviu os passos de Deus e teve medo. Por que Deus
causou esse medo no homem. Por que o homem teve medo? Porque ele fez o quê? O que era errado. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes nós estamos enfrentando os nossos medos por coisas que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós estamos enfrentando os nossos medos de erros do passado. É por isso que Deus, ao ter um encontro, a gente tem um encontro com Deus, Ele pega tudo e joga no mar do esquecimento. Justamente para quê? Para a gente não ter confronto com o passado, não ter confronto com aquilo que a gente viveu, não ter confronto com aquilo que foram os nossos erros. Porque os nossos erros do passado, eles geram o quê? Medo. Coisas que a gente fez, que a gente olha e fala assim, não é possível que eu fiz isso. E que vem gerando consequências no coração do homem. Mas ainda bem que Deus anula isso. 2 Timóteo fala o seguinte: porque Deus não nos dá um espírito de temor, mas nos dá um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Tudo que a gente falou aqui, um espírito de amor, de fortaleza, de moderação. Por quê? Até nas nossas situações de risco nós temos que ter moderação. Porque ser corajoso não quer dizer que a gente tem que enfrentar tudo. Ser corajoso não quer dizer que a gente tem que fazer tudo, colocando em risco aquilo que são as coisas que Deus depositou em nós. Não. Eu sei que na casa do lado tem um cachorro, e lá tem um pitbull. Eu vou pular lá para aquele cachorro me morder? Não vou. Por quê? Porque esse é o espírito de moderação. Então a gente tem que entender que o medo, ele vem fazendo com que a gente possa desfrutar de uma inteligência, muitas vezes, que a gente não tem sem ele. O medo nos faz até ser inteligentes, tem hora. Deus colocou em nós um espírito capaz de suportar as angústias que esse mundo traz. Ele faz isso colocando em nós um espírito de fortaleza e nos tirando e nos ensinando a viver os desafios e pressões. Um dos sentimentos que a gente estava vendo agora, um dos sentimentos que mais tem gerado medo no coração das pessoas, o sentimento de solidão. Agora, na verdade, esse sentimento ele já existia. Ele só foi potencializado agora por causa da situação. Ele sempre existiu. A gente vê jovens que estão solteiros, desesperados para casar, e que se sentem solitários, tanto homens quanto mulheres. E eu tenho olhado, eu estava conversando com a Lívia essa semana o seguinte, meu irmão, eu vou ensinar um negócio aqui para as meninas que é solteira. Vou te dar uma dica: não ora para Deus pedindo marido. Não ora para Deus pedindo marido. Esquece isso. C.S. Lewis, ele fala uma frase tão interessante, eu gosto dela, porque ele fala o seguinte: que o que a mulher tem de mais precioso é o coração. É o que ela mais tem de precioso, é o coração. Então eu vou te ensinar o seguinte: mulher, você quer arrumar um homem de Deus, para de orar para ele e guarda seu coração em Deus. Você sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo aonde as pessoas aprenderam a comunicar. Uma mulher que ora pedindo um homem para Deus, ela pode cair no conto do vigário. Você sabe por quê? Porque tem muito homem bom de conversa. E aí essa mulher está orando, pedindo Deus o quê? Um marido. Aí chega um sexta-feira bom de conversa, e vai lá e papo. Por quê? Porque aí você vai falar assim: não, eu estou orando para Deus, é Deus, resposta de Deus. Aí orei, Deus mandou o homem. E na verdade foi só um safado tentando te barulhar. Agora, se o seu coração estiver trancado em Deus, eu vou te falar um negócio, meu irmão. Esse cara não vai ter que te barulhar. Esse cara vai ter que barulhar quem? Quem que esse cara vai ter que ganhar? Deus, porque seu coração está trancado aonde? Em Deus. Acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã. Não tem como dar errado. Para os homens, a mesma coisa. Você sabe qual que é a oração que eu fiz quando eu fui casar? Falei assim: Deus, faz o seguinte, me dá uma mulher que é capaz de aguentar os trem mais difíceis, as coisas mais difíceis, do tipo me aguentar. Porque aí nós estamos resolvidos. A mulher está orando, a mulher não está orando,
ela está com o coração em Deus, eu estou orando para Deus me dar uma mulher que aguenta um trem difícil igual eu, então o que Deus vai fazer? Ele conhece o coração dessa mulher, então ele vai me dar o quê? Uma mulher que me aguenta, não vai dar erro, não vai acontecer o que está acontecendo. O povo está vivendo solidão, por quê? Porque está abraçando qualquer tipo de coisa. E aí os relacionamentos de hoje são instáveis. A instabilidade não é porque Deus quer, é porque a gente está fazendo do jeito errado. Se a gente buscar na fonte e entregar na fonte, não tem como dar errado. Pessoas mais velhas passando por solidão em casa agora. Desafios. O que tem que acontecer? A gente precisa voltar o nosso coração para quê? Para a palavra. A única coisa que vai nos dar coragem é a palavra. E eu quero mudar aqui agora porque é o seguinte. Nós estamos vivendo novo. Tudo agora vai ser novo. E enfrentar o novo é desafiador. Porque agora as nossas casas vão enfrentar situações difíceis. Porque nós vamos ter que readaptar, nós vamos ter que juntar. Tem uma frase do Freud que ele fala o seguinte: o novo sempre despertou perplexidade e resistência. Nós somos resistentes às coisas novas. Tem um futurista que ele fala o seguinte: quem vai sobreviver a esse tempo de agora não é o mais forte, nem o mais corajoso, nem o mais rico, mas são os adaptáveis. Então nós vamos ter que aprender a adaptar. E aprender a adaptar é entrar para dentro da nossa casa e ajustar a nossa casa de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que é o padrão do mundo, porque o padrão do mundo está tentando fincar na nossa cabeça algo que nós não somos. E tem muita gente cedendo a isso, e por ceder a isso, estão ficando descontrolados dentro de casa, com medo. E aí, o que acontece? Não trata o que tem que tratar em casa. Por não tratar o que tem que tratar em casa, por medo do que pode acontecer, é onde existe a fuga, aquilo que a gente falou, coragem, o medo e a fuga. E aí o que essas pessoas vão fazer? Elas têm medo de reconstruir de novo. Para reconstruir de novo vai ser difícil, requer trabalho. Reconstruir de novo é sentar, às vezes é entrar em confronto com a sua esposa, às vezes é entrar em confronto com os seus filhos. Mas aí, para não poder fazer isso, para a gente não entrar nesses embates, a gente prefere o quê? Fugir disso. Então por isso que aumentou o número de pessoas viciadas em drogas, casamentos acabando. Na China mais de 50% dos casamentos, povo entrando em divórcio. Por quê? Por causa da fuga. Ao encontrar uma situação aonde a mudança vai ser iminente, para não tratar isso, porque isso vai doer, isso vai mexer com a casa, isso vai mexer com todo o sistema, com tudo aquilo que era a comodidade, o conforto, as pessoas preferem o quê? Escapar. Por isso que aumenta. Olha para você ver, está saindo nos jornais o número de pessoas viciadas em álcool. Sites pornográficos aumentaram mais de 70% nesses últimos 2 meses. A fuga. Pais de família bebendo o tempo inteiro. A fuga. Por quê? Porque não quer resolver, não quer se ajustar. Então nós vamos ter que fazer isso, meus irmãos. Nós vamos ter que readaptar. O analfabeto desse século é o cara que vai ter que aprender, desaprender e reaprender de novo. Então o analfabeto, igual o Alvin Toffler fala, desse tempo não é o que não sabe ler e nem o que não sabe escrever, mas é o que não sabe aprender, desaprender, reaprender de novo. Nós vamos ter que fazer isso, porque senão nós vamos ser vencidos pelo medo, nós vamos ser afligidos pelos medos. E aí, em alguns casos, buscamos fugir da pornografia. Outra coisa que aumentou muito, o adultério. Isso está o tempo inteiro acontecendo. E quem que tem que ser a resposta para esse povo? A igreja, somos nós. Por que a igreja não pode parar? Porque nós somos a resposta desse povo. Como que esse povo vai aprender? Com o nosso exemplo. Então nós não podemos parar de ser igreja.
Nós não podemos parar de traduzir para as pessoas o evangelho que a gente aprendeu de Cristo. Porque muitas vezes nós estamos fazendo firula demais. Muitas vezes nós estamos tentando fazer algo que a gente nem sabe. E na verdade o evangelho é simples. Nós temos que ensinar as pessoas a voltar para o evangelho. Nós temos que ensinar as pessoas que a única coisa que muda a história das pessoas é a palavra. Olha só isso aqui. Mateus 6, 31 ao 34. Não andeis ansiosos e inquietos, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou com que vamos vestir? Porque todas essas coisas as pessoas do mundo preocupam. Decreto do vosso Pai Celestial bem sabe o que vocês necessitam de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque basta o dia, e cada dia cuidará do seu próprio mal. Como que nós vamos ficar preocupados com o amanhã? Para que nós vamos ficar com medo do amanhã? Se Deus está falando aqui que Ele vai cuidar todos os dias e vai nos ajudar a vencer o mal de cada dia. Nessa parte eu vou te falar que assim, eu sou extremo calvinista, porque é o seguinte, tem muita gente com medo agora de duas coisas que potencializou. Nós estamos vendo gente falar de medo de tudo quanto é coisa agora. O medo é algo que apareceu e que a gente já não sabe mais. Cada pessoa que você fala está com medo de uma coisa. Mas tem dois medos que estão impregnados no coração das pessoas, que é o medo de morrer e o medo de ficar pobre, ficar sem dinheiro. Porque a economia está paralisada, e a doença parece que veio para matar. Então o povo está com medo de quê? De morrer, e medo de ficar o quê? Sem dinheiro. É o que está acontecendo. Só que esse medo, ele tem feito com que as pessoas não consigam encontrar saída. Elas estão paralisadas. Quem que vai ser a resposta e a ajuda dessas pessoas? Somos nós. Somos nós. Não tem como a gente ficar calado diante de tudo o que está acontecendo. Nós precisamos ser a voz. Só que parece que muitas vezes nós estamos ficando com mais medo do que as pessoas. Eu não estou falando que a gente tem que ser imprudente, porque a própria palavra está falando que a gente tem que agir da prudência, ser prudente em todas as coisas. Agora, como vencer esse medo? Eu vou dar uma dica aqui, como vencer esse medo? Podemos vencer esse medo confiando em Deus. É normal ter medo, mas precisamos decidir não deixar esse medo estragar nossas vidas. Porque perante Deus, Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. Em Jesus temos esperança, até nos momentos mais difíceis e assustadores. Dê seus problemas a Deus e rejeite o medo. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Se a palavra de Deus está falando que a gente deve buscar o reino de Deus e sua justiça, você sabe o que é o reino de Deus? Buscar o reino de Deus. O reino de Deus é pessoas. O que ele está falando aqui é que nós temos que preocupar com pessoas, porque à medida que a gente preocupa com pessoas, o nosso medo vai ficando pequeno, porque a gente começa a participar do medo das pessoas, ajudar as pessoas com seus medos, a ponto dos nossos medos se reduzirem a nada. Porque quando nós estamos envolvidos no medo das pessoas, a Bíblia está falando que Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa vida, Ele faz acontecer, Ele deixa as coisas aparecer naturalmente na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o seu reino, estamos preocupados com os seus filhos, só que muitas vezes nós estamos preocupados mais com nós mesmos do que com os filhos dele. E aí, essa preocupação com nós mesmos, a única coisa que vai gerar em nós é medo, porque a sensação solitária, de solidão que nós vamos ter, ela vai ser eminente, porque a única coisa que a gente consegue ver é quem? É nós mesmos. Estamos deixando de olhar para o reino dele. Filipenses 4, 6 e 7 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Em tudo fiquem em oração e súplica com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a única coisa que nós precisamos é estar com o nosso coração e a nossa mente aonde? Em Cristo. Porque agora, meu irmão, vai aparecer cada coisa que a gente nunca ia imaginar que iria acontecer. E o pior de tudo é que muitas vezes essas coisas podem acontecer na nossa casa. E para não ser covarde, nós temos que tratar essas coisas com a nossa família, com a nossa casa. Porque se nós nos acovardarmos, a única coisa que a gente vai conseguir encontrar é a fuga, é buscar esses recursos, fincando a cara nas drogas, buscando adulterar com as nossas esposas. Porque isso é uma fuga, para não encarar aquilo que é o novo que está por vir. Então nós vamos ter que reaprender. E a minha oração aqui essa noite é para isso, para que Deus possa nos ajudar a não participar dessas fugas, que o nosso coração possa estar guardado nele, a ponto da gente entender que se o nosso coração estiver nele, o salmista fala o seguinte: o meu coração está bem confiante, porque eu depositei ele no Senhor. A gente vê que até nas nossas decisões, se a gente não tiver coerente, nós vamos perder aquilo que é o principal, que é desfrutar daquilo que é o plano de Deus. Tem uma situação que o medo também gerou em Saul, algo tão grande que fez ele perder a presença de Deus. A gente vê que Deus lança uma palavra sobre a vida de Saul, e Deus manda Saul ir lá no arraial dos amalequitas e matar todo mundo. E Saul desobedece a Deus. Ele poupa a vida do rei e ainda pega os animais, deixa os soldados pegar os bezerros, as ovelhas, e Deus havia falado para ele exterminar tudo. Só que lá no texto fala o seguinte, que na hora que Deus rejeitou Saul, Saul foi dar uma desculpa. Saul pegou e falou o seguinte: eu sempre achei que isso era uma desculpa, mas não. Saul pegou e falou o seguinte: ó, eu só fiz isso porque eu fiquei com medo dos meus soldados. É onde que entra aquela palavra, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então o medo, ele vai fazer com que a gente tome decisões erradas, igual Saul fez. Ele tomou uma decisão errada, porque ele estava o quê? Com medo. Para a gente vencer esse medo, nós vamos ter que depositar a confiança totalmente em Deus. Porque tem coisa que a psiquiatria vai ajudar, tem coisa que a psicologia vai ajudar, mas tem coisa que se Deus não entrar, não vai funcionar, não vai dar certo. Porque o medo, ele tem uma característica que finda tudo na vida do ser humano. Você sabe o que é a pior parte do medo? Ele acaba com a esperança. Ele acaba com a esperança. Ele não te deixa ver esperança. E aí, o homem, quando ele não tem esperança, a vida dele acaba. A vida dele acaba. Quando a gente tem medo a ponto de não ver esperança, quando a gente consegue ver só o problema e não ver a solução, isso é um sinal que nós estamos distanciando de Deus e não estamos percebendo. Então, no nome de Jesus, meus irmãos, eu quero te falar uma coisa: nós não temos que ficar com medo. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Então você pode ficar trancado no seu quarto, que se você tiver que morrer, se você tiver que ficar pobre, se você tiver que ficar solteiro pro resto da vida, você vai ficar. A palavra de Deus não volta vazia. Nós temos que confiar nele. Agora é a hora de aparecer oportunidades que a gente não tinha. Precisamos reinventar. Tem muita gente se isolando, se trancando, se fechando, entrando para a caverna, e é a hora de pensar fora da caixa. É agora. Agora é a hora de pensar fora da caixa. Aonde ninguém está vendo saída,
Tem um povo ali naquela igreja que consegue ver saída. Onde o povo está com medo, o povo daquela igreja não tem medo. Por quê? Porque depositou a confiança naquele que pode todas as coisas. Aí acabou, meu irmão. Não tem como dar errado. É o que a gente precisa fazer. Depositar a confiança, toda a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero fazer essa oração. Os irmãos que estão nos assistindo. Porque a gente viu aqui que o medo, ele tem a parte boa. Nós vimos aqui que o medo, ele nos alerta. Mas nós vimos aqui que o medo nos faz tomar decisões erradas. Nós vemos situação que o medo não nos deixa ver Deus, que foi o que aconteceu. O medo nos faz, muitas vezes, negociar, porque agora é a hora da gente ver se nós somos irmãos, se nós somos fiéis a Cristo ou não, porque agora, na situação de risco da economia, vai aparecer um monte de oportunidade que vai tentar te fazer corromper. Sugestões vão aparecer agora, o tempo todo. Então agora é a hora da gente ser igreja. Porque não adianta nada a gente falar que é igreja e não traduzir isso para a sociedade. Inúmeras pesquisas de cristãos aumentando, mas a sociedade um lixo, piorando. Por quê? O que está faltando? Maturidade no nosso meio. Entendimento de que nós temos um Deus que é capaz de fazer coisas impressionantes para nos ajudar e fazer com que o nosso caráter seja nele. Então agora é a hora de ser igreja. Agora é a hora de mostrar para a sociedade que nós somos um povo mais feliz da terra. Porque nós temos um Cristo que venceu a morte. E que aí, meu irmão, vou te falar, se nós morrer é lucro. Está tudo certo. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos onde é nosso lugar. Nós sabemos que o nosso lugar não é aqui. Nós sabemos que o nosso lugar é o céu. Então para que nós vamos ficar com medo? Dinheiro é passageiro, vai passar. Nós aprendemos na escola que uma mesa é o quê? Já vou finalizar e vou orar. Substantivo concreto, não é isso que a gente aprende na escola? Um substantivo concreto, com a palavra é o quê? Abstrata às vezes, não é isso? O substantivo abstrato. Mas eu vou te falar que é o contrário. Porque a única coisa que é concreta é a palavra de Deus. Por quê? Porque pode passar céu e terra, mas a palavra não passa. Então a única coisa que é concreta é a palavra. Isso aqui vai passar. Então nós temos que depositar a confiança em quê? Naquilo que é concreto, naquilo que é absoluto, que é a palavra, que nos garante que aqui não é o nosso lugar, que nós estamos aqui de passagem, que para onde nós vamos é muito melhor. Isso te livra do medo da morte. Amém? E eu quero orar a Deus agora para que a gente não participe dessas fugas. Pai, nos ajude, nos liberte, Pai. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito para poder compreender, ó Pai, que maior é o Senhor que está do nosso lado, maior é o Senhor que está conosco do que aquilo que está contra nós. Então visita cada lar essa noite, ó Deus, e abençoe cada um no nome de Jesus. E eu quero declarar, ó Pai, que todos aqui possam essa noite sair daqui com espírito de coragem, de fortaleza, de moderação, de paz, de amor, convictos de que o Senhor é o Deus de cada um. Então no nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos essa noite pelo privilégio de poder compartilhar junto com o Senhor a sua palavra, no nome de Jesus. Amém.